Obrigado por nos dar essa condição de falar do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por encher os nossos corações com a Tua glória, com o Teu favor. Obrigado porque de alguma forma nos sentimos, Senhor Deus, compungidos de falar do Teu nome, de falar do Teu amor. Nos dá sabedoria, nos dá graça, nos dá a condição de transmitir a Tua palavra, Senhor, como ela é, verdadeiramente pura, genuína. Senhor, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo da revelação, que deixa a palavra viva em nossos corações. Eu peço, Senhor, a Tua graça e as Tuas mãos sejam estendidas sobre nós aqui agora, Deus, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Queridos, antes de começar a abrir o texto, eu quero só deixar um versículo para você. Não é isso que eu vou pregar, mas também tem a ver com isso. Que está em Provérbios 25 e o versículo de número 26. Que diz assim, ó, um justo que cede diante do perverso é uma fonte barrenta, um poço contaminado. Numa outra tradução diz assim, ó, como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Na linguagem Luiz Herminiana, vamos lá. Um justo que é justificado por Jesus, que ouve a voz de Deus, não pode ser dirigido por um homem de coração perverso. Amém? Não pode ser dirigido, porque senão ele vai se tornar uma fonte barrenta, um poço contaminado. Né? Eclesiastes fala isso. Fala isso, pastor? Fala. Eclesiastes, se eu não me engano, não é isso que eu vou pregar, tá, gente? Fica esperto aí, eu estou esperando chegar mais gente. Eclesiastes, capítulo 10, deixa eu ver aqui, Eclesiastes, capítulo 10 e o versículo 1. A mosca morta, né? O que é que diz? A mosca morta. O que é que diz? Diz assim, assim como a mosca morta faz com que o unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma, um pouco de astutícia pesa mais do que sabedoria e do que a honra. Ou seja, um pouquinho de coisa ruim pode estragar muita coisa boa. Por isso você tem que ouvir a Deus esses dias, amigo. Estou falando desde o primeiro dia, quando começou a quarentena, quando começou essa quarentena de ficar em casa, de fechar tudo. Estou falando desde o primeiro dia, vamos ouvir a Deus. Vamos ouvir a Deus. Os homens brigam entre si, a mídia briga entre si. Vamos ficar com Deus, vamos ouvir as diretivas do Senhor. As diretivas do Senhor, elas são perfeitas, elas são claras. Deus não é Deus de confusão. Amém? Então, é isso. Eu quero deixar essa palavra para você, para a gente começar, mas eu vou ler um outro texto. Provérbios 25, 26 diz, um justo que cede diante do perverso é uma fonte barrenta, um poço contaminado. Como a fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Capítulo 10 de Eclesiastes, versículo 1 diz assim, assim como a mosca morta que exala mau cheiro, quando cai no perfume do perfumista, assim é, um pouquinho de astutícia pesa mais do que a sabedoria e do que a honra. O que é isso, querido? Está dizendo que um pouquinho de coisa ruim caindo dentro do seu espírito pode estragar todo o trabalho do Senhor aí na sua vida, amém? Então, vamos ficar firmes, vamos ficar espertos, vamos ouvir a Deus, amém? Agora, eu quero entrar com você nas Escrituras. Por que que nós, como igreja, damos mais ênfase à libertação do que ao arrependimento? Por quê? Está errado, pastor? Irmãos, se nós acharmos que tudo que acontece de errado com a gente é demônio, nós vamos achar que nós precisamos de libertação e não de arrependimento, não é? Jesus venceu Satanás lá na cruz do Calvário. Jesus venceu o diabo na cruz. Ele disse, está consumado, eu consumi. Por isso agora ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Então, se você achar que tudo que acontece é a ação do diabo, você vai achar que precisa de libertação e não de arrependimento. E nós precisamos de arrependimento nesses dias. Nós precisamos, não é apontar para o outro, você tem que se arrepender. Tem gente na internet, me perdoa a sinceridade, falo isso com amor e tremor. Gente na internet falando o que pensa dos outros, o que pensa desse, o que pensa daquele. O que você pensa dos outros não interessa, amigo.
Interessa é o que você está fazendo, se tornando debaixo desse caos. O que é que você está se tornando? O que você pensa dos outros não importa, isso só pesa contra você. Né? Na live do Felipe Vilela ontem, Neil Barreto falou uma coisa interessante. Ele diz que bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa do meu nome. Ou seja, pessoa que vive atacando você está te abençoando se você não reagir. Deixa ela te atacar, você não reage, porque ela está te abençoando, amém? Você é bem-aventurado quando isso acontece. Quando perseguem, mentem a seu respeito, quando não conhecem você, quando julgam uma foto, julgam um vídeo, julgam uma fala sua, né? Todo mundo foi para a internet e arrebentou o presidente no meio, né? De uma fala de 3 minutos. Né? Agora já está todo mundo cedendo e voltando atrás. Por quê? Porque não se julga uma pessoa por uma fala, irmãos. Se julga a pessoa, na realidade nem se julga, mas a fibra moral que estabelece essa vida, amém? Aonde está firmada a sua fonte, amém, querido? Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou falando do presidente, né? Eu vim aqui para pregar o evangelho, mas isso foi uma lição para todos nós, uma lição que não se deve ir julgar a vida dos outros por uma fala, por um argumento ou por uma colocação. Às vezes as pessoas veem 2 minutos de vídeo da gente e julgam 53 anos de vida, 25 anos de ministério. E por que fazem isso? Porque não nos conhecem. Se nos conhecessem, não faziam isso. E aí qual é a nossa atitude? Não se defenda. Não se defenda, porque você é bem-aventurado quando perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa do nome de Jesus. Tem gente tentando defender Jesus, tentando defender Deus. Se Deus precisa da tua defesa, então ele já não é Deus. Amém? Quem precisa de advogado é o diabo. Não tem um filme Advogado do Diabo? Deus não precisa, não. Amém? Deus não precisa. Deus é autossuficiente. Jesus é o advogado de defesa seu, não é de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Descansa o teu coração. Vamos entrar nas Escrituras. Irmãos, não são as ações que nos fazem grande, mas são os homens que fazem grande as suas ações. Amém? Toda vez que a terra clamou por ajuda, Deus respondeu como? Deus respondeu com estratégia? Não, Deus respondeu com homens. Seja ele quem for, seja ele ímpio, seja ele crente, Deus sempre respondeu com homem. O homem é o método de Deus. A igreja está procurando métodos melhores, mas Deus está procurando homens melhores. A igreja procura métodos maiores, métodos melhores, mas Deus não. Deus procura homens melhores, homens que dão respostas com a sua vida. Amém? É isso que o Senhor está procurando. Então está na hora de a gente largar os métodos, amém? E pegar e servir e buscar e orar para que Deus levante os homens melhores. E que a nação precisa é de homens melhores, não é de métodos melhores. Amém? Enquanto a igreja fica atrás de métodos melhores, Deus está caçando os homens melhores. Lembra que eu preguei nesses dias? Salmo 101, o verso 6. Amém? 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 Você está me entendendo? Salmo 101, verso 6 e 7 diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Os fiéis da terra estarão com o Senhor, estarão servindo ao Senhor, assim diz as Escrituras. Então, é hora de buscarem homens melhores. Irmãos, e nós precisamos entender cada ambiente. Eu vou falar do deserto um pouquinho aqui. Para sair do Egito, o que é que eles precisaram fazer? Comer o cordeiro. Para viver no deserto, o que é que eles precisaram fazer? Comer o maná. Para chegar na terra prometida e viver nela, o que é que eles precisaram fazer? Comer das suas próprias plantações. Ou seja, cada ambiente tinha um alimento. A minha pergunta é: que alimento você está comendo nesses dias de caos? Qual é? Você está se alimentando do que nesses dias? Deixa eu ser claro para você. Cada alimento, cada ambiente requer um alimento, irmãos. Por isso, querido, não adianta eu ler a Bíblia. Quem come, irmão, quem come por prazer, come para engordar. Amém? Agora, quem come por entendimento, se fortalece quando come. Quem come por prazer, come só para engordar. Agora, quem come com entendimento, não se nutre, se fortalece. Se nós não sabemos lidar com a crise que estamos, é porque se nós não sabemos em que crise estamos. A crise não é só o vírus, a crise é a crise do mundo, é a crise da igreja, é a crise do coração do homem. Amém? A crise não está aqui fora, ela está aqui dentro, no coração do homem. É do coração do homem que saem as maldades, é do coração do homem que saem os adultérios, diz a Bíblia lá em Marcos.
É no capítulo 7. Então deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus, muitas vezes, precisa nos tirar do ministério para a gente sobreviver, na vida. Você acha que o diabo quer que você pare? O diabo quer que você pare? O diabo... Fala comigo aqui. Satanás quer que você pare? Não, ele quer que você continue. O diabo quer que você continue. Ele quer que você continue sem intimidade, sem a presença de Deus. Ele não quer que você pare. Ele quer que você continue no ministério sem Deus. Ele quer que você continue fazendo corrupção. Ele quer que você continue ensinando coisas erradas, evangelho raso. Ele quer que você continue. Por isso, às vezes, Deus tem que parar o funcionamento, permitir o funcionamento parar para nutrir o nosso coração. Amém, querido? Louvado seja Deus. E a gente diz, pastor, mas a gente não tem tempo para isso. Meu irmão, eu gosto muito de uma frase do Dr. Laí Ribeiro. Ele diz uma coisa assim, ó, se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, nesse caso aqui, espiritual, se você não gastar tempo com Deus, não gastar tempo buscando a santidade, buscando a presença, buscando a pureza, isso é uma prática diária. Não é um culto que você vai, recebe uma palavra e vai para casa. Não, isso é uma prática diária, é um exercício diário. Se você não arrumar tempo para buscar a Deus agora, para cuidar da sua saúde espiritual, um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença espiritual. Então, nesses dias, querido, não são dias de estudar a história da igreja, são dias de estudar a realidade da igreja, amém? E por quê, pastor? Porque métodos são relativos ao tempo, muda o tempo, muda o método, né? Qual é o nosso modelo de igreja? Ah, a igreja primitiva, ok, mas qual é o nosso estado da igreja? Nós estamos ainda na igreja primitiva? Não, nós estamos na igreja apocalíptica, a igreja dos últimos tempos. Essa igreja precisa a mesma coisa que a igreja primitiva precisava? Não, essa igreja precisa de colírio para os olhos, essa igreja precisa de vestes brancas, essa igreja precisa de ouro refinado no fogo, colírio para enxergar, vestes brancas para cobrir a sua nudez e ouro refinado no fogo para que realmente ela seja rica. Ponto final. Então agora vamos entrar nas escrituras. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8 e o versículo de número 4. Pega a sua Bíblia lá, vou tomar uma aguinha aqui, você vai pegando a Bíblia, tá? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 4. Quero glorificar a Deus por toda a equipe pastoral aí do ministério. Amém? Equipe pastoral que tem dado uma resposta assim maravilhosa nesses dias, né? A equipe que está nas ruas arrecadando alimento, a equipe que está nas ruas levando alimento, a equipe que está nas ruas ajudando as pessoas, amém? Estendendo a mão ao próximo, a equipe que está na internet mantendo a palavra de Deus acesa neste ambiente de caos, né? Que o que destrói uma geração não é a presença do ímpio, é a ausência do justo, amém? Então é isso. O que destrói uma geração não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. Não me lembro quem falou isso. Amém? Então não é as trevas que definem, é a falta de luz. Então o que me assusta não é as trevas, é a falta de luz que tem nesses dias, porque os homens de Deus precisam se acender. Amém? Não é só falar, é fazer, é praticar o que você sempre falou. Ok? É a hora de ser igreja. Mas está fechada. O que falou que ela está fechada? Ela está aberta. E nós vamos falar disso daqui a pouco. Deuteronômio capítulo 8 diz assim: terei muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e para que vos multipliqueis e entreis de posse da terra. Amém? Para que vos multipliqueis e entreis de posse na terra que o Senhor com juramento prometeu aos vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome. Depois ele te sustentou com maná que tu ainda não conhecias, e que teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor.
nunca se envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé esses 40 anos. Reconhece, portanto, em teu coração que, como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Uau! Tem outro, meu Deus, se eu fosse falar aqui, tem os 7 alimentos aqui, né? Versículo 7, pois o Senhor teu Deus te introduziu numa terra boa de ribeiros de águas, de vales, de montanhas, aí vai lá, terra de trigo, cevada, vinhos, figueira, romanceira, oliveira, azeite, mel, né? Fala aqui dos alimentos, outro dia eu falo desses alimentos, né? Trigo fala de quantidade, ou melhor, de qualidade, cevada fala de quantidade, a vide fala de paz, a figueira de prosperidade, a romanceira de beleza, a oliveira de bênção divina, o mel de saúde, mas isso aí é para um outro dia. Vamos ficar aqui em Deuteronômio capítulo 1, versículo 8. Querido, o Senhor disse o quê? Te multiplica e toma posse da terra. Toma posse, ela é sua. Eu não dei a terra a Satanás, eu dei para você. Por isso, se você foi justificado por Jesus, você não pode estar ouvindo conselho de ímpio. Você tem que ouvir o que Deus diz para você. Você não pode tomar decisões a partir do oportunismo. Você não pode tomar decisões a partir do levar vantagem em tudo. Essa lei do Gerson caiu por terra quando você entrou na presença de Deus, meu filho. Você não tem que levar vantagem em tudo. Porque a justiça de Deus, hoje de manhã eu falava com o Vilela na sua live, falava sobre isso. A justiça de Deus não é igual à sua justiça. A justiça de Deus é renúncia, a justiça de Deus é abrir mão, é segurar as coisas com a mão aberta para que os outros possam pegar também. Então olha essa didática, olha esse ensino que o Senhor levou para o deserto para ensinar o seu povo. Lembra-te de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Para quê? Para te humilhar. Deus precisa humilhar todo mundo? Não, ele precisa humilhar quem é soberbo. Por isso que a Bíblia diz que a voz do que clama no deserto, ou seja, a profecia, Isaías 44, versículo 3 em diante, diz: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, todo monte será abatido. Ou seja, o que é soberbo vai ser abatido, todo vale será exaltado, o que é humilde vai ser exaltado, o que é tortuoso vai ser endireitado, o que é escabroso será aplanado. E no versículo seguinte diz assim: e a glória do Senhor se manifestará e todo olho verá. O que é que Deus está fazendo? Deus está fazendo uma convergência, tornando todo mundo igual nesses dias, pobre e rico em casa, patrão e empregado em casa, todo mundo em casa. Agora que começou a abrir, graças a Deus, nós vamos poder voltar à vida ao normal, eu espero. Agora, se você não aprendeu nada com esses 10 dias, 15 dias parado, meu irmão, o soberbo está sendo abatido, o humilde exaltado, o torto endireitado, o escabroso aplanado. Nós precisamos entrar no lugar no Senhor Jesus. Amém? Há uma convergência, Deus está tornando tudo plano. Isso é aquilo que nós ensinamos nas nossas conferências: alinhamento, um alinhamento genuíno, onde todos os ministérios estão no mesmo lugar, onde todo homem está no mesmo lugar. Deus não deu capacidade e nem condição e nem autoridade para um homem julgar outro homem. Amém? Deus não deu. Você que faz isso, você faz porque você quer, isso é coisa da sua cabeça. E um dia Deus vai tratar com você. Por quê? Porque à medida que o homem medir, ele será medido. Deus vai te medir da mesma forma, em nome de Jesus. Isso não é o Luiz Hermínio que está falando, é a palavra de Deus que diz. Por isso, então, para de olhar para a vida dos outros e vai cuidar da sua vida. Vai cuidar do seu ministério, vai cuidar dos seus filhos, da sua casa, da sua esposa, do seu marido. Vai cuidar das coisas que te rodeiam e para de xeretar a vida dos outros. Para de invadir a vida dos outros como um justiceiro, como uma justiceira, como alguém que quer entrar lá e dar a sua opinião. A sua opinião não interessa, o que interessa é o que a Bíblia diz. Deus não te deu capacidade para julgar ninguém. Amém? Fecha a boca e vai fazer a obra de Deus. Deus nos levou para o deserto para quê? Para que Deus nos levou para o deserto? Para nos humilhar, nos provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não.
os seus mandamentos. A minha pergunta é: Deus precisa te levar para o deserto para saber o que está no teu coração? Deus precisa te humilhar para saber o que está no teu coração? Deus precisa permitir uma praga para saber o que está no teu coração? Não, porque Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele sabe a palavra que antes de que ela saia da sua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Aleluia, Ele já sabe. Deus não te leva para o deserto porque Ele precisa de provas de amor. Me prova que você me ama. Não, quem faz isso é namoradinho. Deus não é seu namoradinho. Amém? Me prova que você me ama. Deus não precisa de provas, Ele sabe quem são os seus. Amém? Ele sabe quem são os seus e ponto final. Quando Deus leva você para o deserto, Ele leva você para o deserto para te humilhar, para te provar, para que você saiba o que está no teu coração, para que você tenha um encontro com a realidade dEle, para que você tenha um encontro com a glória de Deus. Sim, com a glória de Deus. Deus quer que você veja você mesmo nesses dias, mas você está no deserto apontando para a vida de todo mundo. A igreja está perdida, você também é a igreja. O pastor está perdido, você também. Amém? Porque o mundo está perdido, você está no mundo, então você está perdido também. Quando Deus te leva para o deserto, não é para você espiar a vida dos outros, cara. Você não pode fazer expiação por ninguém. Entendeu? Deus te leva para o deserto para que você tenha um encontro com a sua realidade, meu amigo. Para você ter um encontro com o favor de Deus na sua vida. Deus te leva para o deserto para você se ver, para você ver a si mesmo. Amém? Para que você seja rico em misericórdia, rico em justiça, mas a justiça que nasceu na cruz, a justiça do Abba, não a justiça própria, que é como um trapo de imundícia. Então, querido, para que Ele te leva? Para você ter um encontro com a sua realidade. Não tente julgar os outros. Deus está te levando para o deserto nesses dias, permitindo que o deserto te assole. Deus está te humilhando. Ele não pode dar nada aos soberbos. Ele não pode dar nada a de olhos altivos, a de coração perverso. Deus não pode dar. Você pode pegar o que você quiser, mas Deus não pode te dar. Amém, querido? Deus não pode te dar. Deus só pode te dar quando você se rende ao Senhor. Deus só pode te dar aquilo que é dele. Aquilo que é dele, das pessoas que praticam o seu propósito. Amém? Deus pode até te usar, como usou Dario, usou Nabucodonosor. Mas eu vou falar de novo, cara, Deus não quer te usar, Ele quer te possuir. Esse deserto é para ajudar você a ter um encontro com você mesmo. Amém? Amém? Não, mas eu estou vendo a glória de Deus. Não é só para ver, não, meu filho, é para provar. Provar e ver de que o Senhor é bom. Não é só para ver, é para provar. Nós não podemos deixar que o normal se torne comum. O que é normal, mas não pode se tornar comum. Eu não posso ir para a igreja como um cliente normal, como um cristão normal. Normal, fazem coisas normais, andam uma vida normal, sem ação. Não, querido, Deus quer te possuir, quer possuir você. Amém? Jesus, Ele tinha um propósito, Ele estava caminhando. Gente me ligando aqui, mas não pode atender agora, sai daí. Então deixa eu te falar uma coisa. Não pare na multidão, não pare. Não pare. Querido, deixa eu te explicar isso. Jesus servia a multidão, mas não parava na necessidade delas. Jesus ouvia a multidão, mas não parava na opinião delas. Jesus abençoava a multidão, mas não parava na idolatria delas. Quando eles vinham idolatrar ele saía de fininho. Jesus chorava com a multidão, mas não parava na dor delas. Jesus se alegrava com a multidão, mas não parava nas festas delas. Se você para na multidão, você nunca vai chegar na cruz. Se você para na multidão, você nunca vai chegar na cruz. Deus te chamou para chegar na eternidade. Então você serve a multidão, você chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, abençoa a multidão, você ouve a multidão, você serve, você se compadece, mas você não pode parar. Você tem que continuar a jornada até a volta de Yeshua. Você está me entendendo, querido? Então, sirva, mas não pare. Nós estamos lidando hoje com uma igreja frustrada, por quê? Que ela está tentando trazer a glória de Deus no carro de boi de novo. Ela está tentando desfilar com a unção. Não, a unção tem a ver com o outro, é para servir o outro.
O Senhor está nos preparando para um grande realinhamento, querido, um grande realinhamento. Eu quero pedir para você, por favor, chama todo mundo precisa ouvir essa palavra. Ela vai ficar aí 24 horas no Instagram. Hoje de manhã também eu falei com o Felipe no seu Instagram, foi muito forte. Então, você precisa ouvir o Evangelho. Você precisa se apegar ao Evangelho. Amém? Então, o que é que eu faço nesses dias? Olha aqui o que é que diz. Deixa eu continuar um pouquinho mais aqui no Deuteronômio 8. Eu te levei para o deserto, te afligi, te humilhei, te deixei ter fome, para ver o que estava no teu coração. Mas não é eu que preciso ver, diz o Senhor. Quem precisa ver o que está no teu coração é você. Você que precisa ter um encontro, querido, com a realidade de Deus na sua vida. Você que precisa ver a glória de Deus na sua vida. Você precisa... A Bíblia é um espelho. A glória de Deus é um espelho que você vê a si mesmo. Não é para enxergar a vida dos outros. Cada vez que você entra na glória de Deus, você não vê mais ninguém, você vê você. Você tem que ter um encontro com Deus nesses dias. Nesses dias você precisa ter um encontro com Deus. Você só vê defeito nos outros, só vê problema nos outros. Você tem que ver em você agora, meu irmão. Te deixei ter fome, te humilhei para te dar um maná que tu ainda não conhecias, que teu pai não conheceram. Para que Deus te deixou ter fome? Para que Deus muitas vezes permite que você fique, parece que você não tem vontade de buscar Deus, não tem vontade de orar, não tem vontade de estar com o Senhor? Por quê? Qual é o problema? Para te dar um maná que tu ainda não conhece, querido. Para te dar uma palavra que você ainda não conhece. Para te dar uma vida que você ainda não provou. Tem um maná escondido, irmão. Tem um maná escondido. Tem um maná escondido que Deus dá àqueles que não desejam outra coisa, mas desejam o seu favor, desejam a sua santidade, desejam a sua presença. Tem um maná que virá para a sua vida. Eu quero declarar isso para a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que eu me comporto nesses dias? Olha, lembra o que eu fiz contigo no deserto. Tuas roupas não envelheceram. Não faltou o maná. Amém? O tempo de você plantar e colher vai chegar, mas agora é o maná. Aproveita. Eu não te levei para o deserto para te matar. Eu te levei para o deserto para te dar uma comida que você nunca comeu. Amém? Uma comida do céu. Por isso que quando Deus levou o povo para o deserto, a primeira coisa que ele mudou foi o cardápio. Ele deu uma comida que eles nunca tinham comido. Por quê? Porque eles estavam acostumados o quê? Eles estavam acostumados a acordar de manhã, amassar barro todo dia, para fazer uma refeição por dia. Então eles trabalhavam para comer. Trabalhavam para comer. Claro, a Bíblia diz que quem não trabalha não come. Não tem nada errado com trabalhar para comer. Quando Deus leva para o deserto, a primeira coisa que Deus muda é o quê? É o cardápio. O que é que Deus está tentando dizer? Deus está dizendo o seguinte, agora, agora, você não vai trabalhar para comer. Quando você acordar de manhã, o maná vai estar ali. Você vai trabalhar por prazer. Você vai trabalhar porque você ama o trabalho. Você vai trabalhar, o trabalho não vai ser um tripalo na sua vida, não vai ser um peso, não vai ser uma tortura na sua vida. O trabalho vai ser bênção de Deus para você. Então por isso que quando Deus tirou o povo do Egito, a primeira coisa que ele fez quando chegou no deserto foi mudar o cardápio. O cardápio agora não é você que você não amassa barro para comer. Eu vou te dar um maná diário. Você vai comer diariamente. A primeira coisa que você vai fazer de manhã quando você acordar é recolher a comida que eu estou mandando. Então às vezes Deus tem que parar você para mostrar para você que não é a tua produção que atrai a presença de Deus, que a tua comida e a tua bebida, ela é provida pelo Senhor. Deus vai nos permitir voltar a trabalhar, sim, já estamos, nosso governador aqui já está sancionando as leis, já está abrindo as oportunidades para algumas coisas voltarem ao normal. O presidente ontem também disse que muitas coisas vão voltar ao normal, e nós vamos agora galopante, né? Até semana que vem, voltando tudo ao normal. Mas esses períodos que você parou, o que é que nós aprendemos? O que é que ficou gravado no nosso coração? Faltou comida? Faltou bebida? Você comeu, bebeu, dormiu? Hein? O que é que faltou? Sou eu que dá, o Senhor quem dá para você, querido. É o Senhor que levanta o pequeno do pó, do esterco ergue o necessitado e faz assentar com os seus príncipes. Deus deixou claro uma coisa, sou eu quem faço. Amém? Se você parar, mas parou só 10 dias, pastor. Se parar um ano, esse povo andou 40 anos no deserto.
40 anos no deserto, não comprou uma sandália, não comprou uma peça de roupa, não comprou uma marmita. Deus estava lá cuidando deles. E Deus diz por quê? Para que você saiba que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus deixou claro que eu estou levando você para o deserto para tirar todas as tuas probabilidades de depender de outra coisa, para que você volte a depender de mim. Aleluia! Então o Senhor está nos ensinando algo. Amém? E como é que eu me comporto? Eu tenho que entender que só o Senhor é Deus. Guarda os seus mandamentos e anda nos seus caminhos. Guarda os seus mandamentos e anda nos seus caminhos. Agora vamos olhar para Salmo 116. Nós demos uma pincelada ontem, eu e o Rafael, nesse Salmo. Salmo 116, vamos lá. Isso aqui é lindo demais, né? Salmo 116 e o verso de número 12. Diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aleluia. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Aleluia. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Nosso amigo David Keelan canta uma música que diz assim: o que eu posso dar a um Deus que tem tudo? O que é que você pode dar a um Deus que tem tudo? Mas você sabia que o Deus que tem tudo não tem uma coisa que você tem? Ou seja, você tem uma coisa que Deus não tem: a sua vontade. Ou você entrega a sua vontade para Deus, ou você fica lutando com Deus na sua vontade. Não lute na sua vontade, querido. Lute pela vontade de Deus. Eu sou cooperador, lembra? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Somos cooperadores de Deus, edifício de Deus, lavoura de Deus. Somos cultivados por Ele, somos construídos por Ele. Somos cooperadores da obra que Ele está fazendo. Ele está fazendo uma grande obra nas nações. E nós somos cooperadores disso. Nós precisamos cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. O que é que eu posso dar a um Deus que tem tudo? Eu posso dar a minha vontade, eu posso dar a minha capacidade de organizar, eu posso dar tudo que é meu, porque tudo que é meu pertence ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga seu santo nome, disse o salmista no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, bendiga o seu santo nome. Isso, convida as pessoas para ouvir essa live, querido, chama todo mundo, ela vai ficar aí até amanhã ao meio-dia, todo dia ao meio-dia, desde que começou essa praga, a gente está juntos, porque nós sabemos que o Senhor está no comando, no controle de todas as coisas debaixo do céu. Então entrega para o Senhor a sua vontade. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Aí o salmista responde, ele diz: eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Uau, isso aqui é demais, gente. Eu vou tomar o cálice da salvação, ou seja, eu vou beber aquilo que o Senhor fez por mim. Eu vou viver para isso. Eu vou me inteirar com isso, eu vou interagir com isso, com aquilo que o Senhor fez para mim. Eu invocarei o nome do Senhor. Eu pagarei os meus votos na presença de todo o seu povo. Ou seja, chegou a hora de eu dar testemunhos da minha fé. Chegou a hora, não é tentar convencer todo mundo para vir para a minha igreja, mas dar testemunho da minha fé. Chegou a hora de eu dizer para o mundo: nós sabemos em quem temos crido. Chegou a hora de você levantar as mãos e dizer ao Senhor: Senhor, nós sabemos em quem temos crido. Querido, pague os seus votos diante do povo. Tudo aquilo que você desejou um dia, tudo aquilo que você falou um dia, tudo aquilo que você declarou que um dia você faria. Chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo de dar respostas da sua fé. Então, deixa eu continuar aqui. Agora nós vamos entrar num lugar aqui muito sério. Muito sério. Dentro do assunto, mas muito sério. Abra comigo Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Aleluia. Apocalipse, capítulo 3. Diz assim o verso de número 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e o que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tu tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que é que aconteceu?
guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Uau! Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que é que acontece então? Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tu tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sei que tu tens pouca força. Apocalipse 3, versículo 8. Versículo 8, eu estou lendo agora. Essa é a igreja de Filadélfia. Logo em seguida nós entramos na igreja de Laodiceia. Talvez seja o último período da igreja na terra. Uma igreja, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Uau! Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foste frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, mas tu não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Mas eu aconselho que de mim tu compre ouro puro, refinado no fogo, para que tu realmente te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, para que realmente tu vejas. Eu repreendo e castigo todo aquele que amo, portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele cearei, e ele ceará comigo. Ao que vencer, dar-lhe-eis que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Perceba aqui uma coisa interessante. Nós vamos vindo aqui de Apocalipse capítulo 2. O que é que acontece? A igreja perde o amor, aí ela se torna em esmirra, ela se torna o quê? Fraca. Chega em Pérgamo, ela se torna mundana. Chega em Tiatira, ela se torna profana. Chega em Sardes, ela está morta. Mas quando chega em Filadélfia, ela ressuscita. Eu acredito que ela ressuscita ali com a reforma. E o Senhor diz: conheço as tuas obras e diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Quem é que pode fechar essa porta? Ninguém! Ninguém pode fechar. Só que daqui nós vamos para Laodiceia. E o que é que diz em Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Ou seja, a porta que Jesus falou que ninguém podia fechar, a igreja entrou, fechou a porta e deixou Jesus do lado de fora. É uma igreja que pensa que é rica, pensa que não lhe falta nada, mas ela pode estar vivendo uma vida de engano. Ela pode estar sendo miserável, pobre, cega e nua. Por quê? Porque não ter e saber que não tem, eu vou atrás para ter. Mas quando eu não tenho e penso que eu tenho, quando eu penso que eu tenho, é perigoso. Por quê? Porque eu não faço nada para ter. Eu não faço nada para me arrepender. Eu não faço nada para mudar de vida. Por quê? Porque eu penso que está tudo certo. E Jesus diz: não está tudo certo. Você é miserável, pobre, cego e nua. Compra ouro de mim, compra colírio para os teus olhos, compra vestes brancas. E ainda bem que Apocalipse não termina no capítulo 3, porque no capítulo 3 nós temos uma igreja na porta, Jesus batendo na porta, querendo entrar, e a igreja se divertindo e fazendo a obra, e Jesus tentando entrar e não consegue. Mas ainda bem que no capítulo 4, depois destas coisas eu olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi, como ao som de trombeta falando comigo, disse: sobe para aqui e eu te mostrarei, aleluia, as coisas que depois destas devem acontecer. Aleluia. Ainda bem que Apocalipse não termina no capítulo 3, porque no capítulo 3 nós teríamos Jesus do lado de fora. Mas no capítulo 4, a Bíblia diz que João olha para o céu, olha para o lugar certo. E quando ele olha para o céu, ele diz que eu olhei, eu vi uma porta aberta. Quando ele estava olhando para a igreja, numa perspectiva terrena, ele viu que a porta estava fechada. Mas quando ele olhou para o céu, ele viu que tinha uma porta aberta. A porta nunca fechou, querido. A porta de Deus sempre esteve aberta. É porque muitas vezes nós julgamos a igreja a partir de uma perspectiva terrena, a partir de um movimento terreno.
Mas quando você olha para a eternidade e você vê que sempre teve um remanescente que buscou a Deus, sempre teve alguém de joelhos, sempre teve mãos levantadas, sempre teve alguém na adoração, sempre teve alguém buscando ao Senhor, sempre teve alguém na brecha, sempre teve alguém no altar, sempre teve alguém queimando pela igreja, sempre teve alguém queimando pelas nações. Quando isso aconteceu, aleluia, João olhou e viu uma porta aberta. Ele não só viu a porta aberta, ele ouviu a voz que falava com ele e dizia: João, sobe aqui, João, vem para cá. Você está olhando para a igreja numa perspectiva terrena, sobe aqui, João, eu vou te mostrar a igreja como eu vejo ela daqui de cima. Por isso Deus não te dá autoridade para julgar a igreja, amém? Deus não te dá autoridade. Deus quer que você olhe para o céu e veja a porta que está aberta e suba, levanta dessa cadeira e sobe, vai lá em cima ver o que Deus tem para você. E quando você olha para a igreja de cima para baixo, João, sabe o que João viu? João viu que tinha um que era digno de abrir o selo. João viu que tinha um que era digno de ler o livro, de abrir o livro, de abrir os selos. João viu que a Babilônia vai cair. João viu a nova Jerusalém. João viu a lágrima dos santos que enchiam as taças. Sim, João agora não olhou só para o defeito da igreja, ele olhou para a perspectiva profética, e ele olhou de cima para baixo. Ele viu que tem jeito, a igreja tem jeito. O que Deus está fazendo conosco nesses dias? Está nos levando numa perspectiva celestial, para que a gente olhe para a igreja e veja a glória de Deus, para que a gente não tenha medo. Não julgue a igreja por uma perspectiva terrena. Não julgue a igreja se ela esvaziou, se ela está mal, se foi uma palavra maldita, se foi uma coisa mal feita. Não julgue a igreja. Deus tem a sua igreja dentro da igreja. Ele tem uma igreja sadia dentro da igreja. Por favor, reparte essa mensagem. Diga: olha para a igreja numa perspectiva celestial. Irmão, quem não anda com Deus está julgando a igreja. Agora, quem anda com Deus está amando a igreja, servindo a igreja. Esse trabalho de julgar não é nosso, é do Senhor. Amém? Vamos olhar de uma perspectiva celestial. Vamos ver a igreja de cima. Eu estou com muita fé nesses dias, querido, porque olhos estão abrindo, corações estão sendo derramados, quebrantamento está vindo, a glória de Deus está sendo manifesta na igreja do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você precisa olhar para a igreja numa perspectiva celestial. Não dá mais para olhar para a igreja da terra para a terra, tem que olhar do céu para a terra. Quando João olhou, meu Deus, olha aqui: imediatamente fui arrebatado em espírito, e o trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. Tira os teus olhos do defeito da igreja e olha para aquele que está sentado no trono. Olha para aquele que está sentado no trono. Tira os seus olhos do pecado da igreja, do problema da igreja, da dificuldade da igreja, e olha para aquele que está sentado no trono e tenha esperança. Esperança é coisa séria, Vilela. Esperança é coisa séria. Nós temos que ter uma perspectiva diferente. Temos que olhar de cima para baixo. Amém? É como você vê um homem. Se você olhar para um homem, não julgue ele de fora para dentro. Olha ele de dentro para fora. Olha ele de dentro para fora. Sim, foi isso que Jesus viu em Zaqueu. Ele não olhou aquele pequeno homem em cima de uma figueira brava. Ele olhou aquele homem de dentro para fora. Ele viu ali que tinha um coração que poderia se arrepender. Sim, olha para as pessoas de dentro para fora. Veja nela a glória de Deus. Veja nela a capacidade que elas têm de se arrepender se Jesus entrar nos seus corações. Não olha para a igreja de fora para dentro. Se você olhar de fora para dentro, você vai começar a contar as pessoas. Amém? O seu negócio é números. Irmão, quem vai trabalhar com números nos últimos dias é o anticristo. Não é você. Você não trabalha com números, amém, irmão? Ainda tem a numerologia bíblica, você não trabalha com números. Amém? Você trabalha com perspectivas proféticas. Amém? Tira seus olhos de uma igreja defeituosa e coloque seus olhos naquilo que está sentado no trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro.
Do trono saía relâmpagos, vozes e trovões. Meu Deus, que visão! Que visão, Jesus. Deixa a gente ver. Tira a gente desse caos, Senhor. Dessa ótica de caos e leva a gente para uma visão celestial, Senhor. Deixa a gente ver a tua visão. Deixa a gente ver como o Senhor vê a terra, como o Senhor gosta, como o Senhor ama a terra. O Senhor tem prazer. Deixa a gente ver, Senhor. Que visão é essa, meu Pai do céu? Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Uau! O primeiro era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo. Essa é a conversa do céu. A conversa do céu não é a mesma conversa da igreja. Às vezes a conversa da igreja é fofoca, é um falando do outro, mas a conversa do céu não. Eles estão cheios de olhos, cheios, porque para onde eles olham, eles veem santidade. Um olha para o outro e diz: ó, santo, ó, santo. Eles dizem um para os outros: santo, está aqui, ó, não descanso nem de dia nem de noite, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aleluia. Eles olham um para o outro e dizem: ó, ele é santo, ó, ele é santo. Se liga, ele é santo. A conversa deles no meio da santidade é falar que ele é santo. Por isso você precisa ter uma ótica celestial. Enquanto você olhar para a igreja e só vê problema, só vê defeito, só vê gente caída, só vê pastor desviado, só vê pessoas que precisam de ajuda. Ei, deixa eu te falar uma coisa: se você não olhar para o trono branco e não ver aquele que está sentado, e se você tem uma perspectiva celestial, você olha para a terra na perspectiva celestial, e na perspectiva celestial, o que é que você vê? Você vê a igreja que ela pode ser restaurada, ela pode ser renovada. Se o teu coração está no céu, onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Amém? Você não tem tempo para falar mal dos outros, para falar da vida dos outros. Quando você olha para alguém, a conversa que você tem com alguém, se o seu coração está na eternidade, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Essa é a conversa do céu. Esse é a interação do céu. É santo, 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 santo. Então para de olhar para a terra. Se a porta fechou aqui embaixo, tem uma porta que nunca se fechou aqui em cima. Pelo amor de Deus, servo do Altíssimo, olha para o céu e veja que a porta está aberta. Volte a ouvir a voz daquele que falava contigo desde o princípio. Volte a ouvir a voz daquele que falava contigo desde o princípio. Deixa ele levar você em espírito para perto dele. Deixa que ele mostrar para você a sua glória. Sim, a sua glória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Uau! Estou tomado dessa palavra, irmãos. Vamos lá, o que é que ele viu mais? E quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graças, e o que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam ao que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, nosso Deus, nosso de receber glória, honra e poder, pois tu criaste todas as coisas. E por tua vontade existiram e foram criadas. Vi na mão direita que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e romper os 4 selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E então eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Nós estamos discutindo, ver se, será que é os 7 selos? Será que é o arrebatamento? Será que é a grande tribulação? Nada disso. Será que é o princípio das dores? Nada disso. Isso aqui é Deus parando a gente para ver que tem uma porta aberta na eternidade. Tem uma porta aberta no céu, querido. Amém? Deixa eu fechar aqui, peraí. Tem uma porta aberta no céu. Tem uma porta aberta na eternidade. Deus está esperando que você entre por ela. Que você entre por ela e você participe da conversa do céu, aonde ele é santo, 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 santo. Que palavra é essa, Jesus? Meu Pai, que palavra é essa? Sobe aqui, esse é o recado para você nessa manhã. Sobe aqui e eu te mostrarei o que vai acontecer. O Evangelho, querido, ele não precisa ser repensado. O que precisa ser repensado é o nosso comportamento. O Evangelho sempre foi verdadeiro. O problema está em quem ministra o Evangelho, em quem libera o Evangelho. O que precisa ser repensado é o nosso comportamento e a nossa visão. Para onde está indo a minha visão? O que realmente eu estou vendo? Porque o que eu estou vendo determina o que eu estou dizendo. Se eu estou dizendo só sobre o problema, é porque eu não olhei para o céu ainda e não vi a porta aberta. Não vi. Eu falo essas 5.170 pessoas que estão aqui ligadas conosco. Talvez tenham mais, talvez tenham mais pessoas, mas deixa eu te falar uma coisa. O que você está vendo determina o que você está dizendo e o que você está fazendo. O que precisa mudar, o Evangelho precisa mudar, o Evangelho não precisa mudar, Jesus não precisa mudar, ele é imutável. Quem precisa mudar, sabe o que é? Quem precisa mudar é o meu comportamento, é a forma que eu lido com as coisas, a forma que eu sirvo, amém? É a forma que eu sirvo. Então não olha mais para a igreja com um olhar terreno, não olha mais para o deserto como um problema. Eu preciso, por que eu estou no deserto? Eu preciso ver o que Deus está tentando me mostrar. Por que eu estou passando por esse problema? Eu preciso ver o que Jesus está tentando me mostrar. Porque o que Jesus está tentando me mostrar, lembra o que eu falei ontem? O que eu estou me tornando é muito maior do que aquilo que eu estou fazendo. Então o que eu estou fazendo tem que me tornar mais parecido com Jesus. O foco é o céu, exatamente. O foco é olhar para o céu, ver a porta aberta, ouvir a voz e olhar para a igreja. Porque enquanto João estava na ilha de Pátimo e olhou para a igreja, a partir da terra, ele só viu o problema. Ele viu uma igreja decadente. Mas quando ele olhou para o céu e viu uma porta aberta, ele ouviu a voz daquele que falava com ele desde o princípio. Então agora, querido, agora mudou. Agora ele está olhando para a terra numa perspectiva celestial. Ele viu os 4 seres viventes. Ele viu aquele que estava sentado no trono. Ele viu os 24 anciões tirando a coroa da cabeça. Você acha que se você não tirar a coroa da cabeça agora, um dia você vai tirar? Nunca. Deus está nos dando a oportunidade de baixar a guarda, de queimar. Está nos dando a oportunidade de andar na sua presença. Esse é o momento de pagar os votos. Essa é a maneira de dar ao Senhor o que Ele não tem, a nossa vontade. Amém? Olhe para os céus, querido. Os céus estão abertos. João viu sim a revelação. O Luciano está dizendo aqui. João viu a revelação de Cristo, o fundamento da existência. É isso mesmo, Lu. É isso mesmo. Foi isso que João viu. Então, querido, eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Até Apocalipse capítulo 4. Eu sei que daqui a pouco o Instagram vai entrar aqui e vai dizer, falta 2 minutos. Então eu quero já ir orando com você. Hoje de manhã a gente fez uma live com o Felipe Vilela no Instagram dele. E agora fizemos essa aqui ao meio-dia. Eu estou entrando todo dia ao meio-dia. Essa live vai ficar até amanhã ao meio-dia, quando entrar a outra live, né? Então, vamos olhar para o céu, vamos ver a partir de uma perspectiva celestial.
Muitos pastores estão me ligando, pastor, faz live comigo. Eu não consigo, irmãos, não consigo. Estou dedicando a minha vida aos estudos, estou dedicando a minha vida nós fizemos uma agenda para o Ministério Meovan, né? Estou dedicando a minha vida. Amanhã, ao meio-dia, eu vou estar com o Ângelo Basso aqui na minha live. Nós vamos conversar um pouquinho. Eu não costumo trazer ninguém, nesses dias todos não trouxe ninguém, né? Felipe está dizendo aqui uma coisa: Deus enviou o arcanjo Miguel para lutar pelo corpo de Moisés, pelo corpo morto de Moisés, né? Imagina a força celestial que ele está enviando na terra para lutar pelo corpo de Cristo. Exatamente. Assim como Moisés, ele enviou um anjo para lutar pelo corpo de Moisés, ele também tem as suas formas de lutar pelo seu corpo, querido. Então para de olhar para a igreja de uma perspectiva terrena, olhe para a igreja de uma perspectiva celestial. Eu quero orar com você. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Querido Espírito Santo, Senhor, nos arrebata o nosso coração, Senhor. Coloca no nosso coração na eternidade, porque onde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Coloca o nosso coração debaixo de graça, debaixo de sabedoria, debaixo de unção, Senhor. Nós pedimos a Tua graça, pedimos o Teu favor, pedimos a Tua unção sobre nós, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Nós queremos sim, Senhor, comprar o colírio para a gente enxergar. Nós queremos vestes brancas. E como se compra? Se compra com a vida, Senhor. É isso que o Senhor tem nos ensinado. Se compra com a vida. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, oramos, Senhor Deus. Obrigado porque sabemos que esses dias, Senhor Deus, esses dias eles estão sendo muito proféticos na nossa vida. Temos aprendido tanto, Senhor, tanto. Temos aprendido tanto com o Senhor nesses dias. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua unção, pelo Teu amor. Obrigado porque todos os dias o Senhor coloca milhares de pessoas aqui para junto conosco intercedermos, Pai. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre a nossa condição de ver a Tua face, abre a nossa condição de ver o Teu favor, de ver a Tua unção, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas Tuas mãos estendidas sobre nós. Amém, querido? Que os seus olhos se abram, que os seus ouvidos se rompam para ouvir o que os céus estão dizendo, não o que a terra quer que você diga. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Avisa para todo mundo que vai ficar live lá até amanhã, tá ok? Deus te abençoe.